Olá, salve, salve a todos, aqui é o irmão Manuel e esse é mais um MesaCast, a voz da EBD. E mais uma vez eu tenho a grata satisfação e alegria de recebê-los mais uma vez para comentarmos a lição de Diácono Fábio e Diácono Diego. A lição dessa semana é maravilhosa, dando continuidade ao texto acerca do tema e apresentação do Filho, o Filho como o Verbo de Deus. Como é que vocês estão? Estão bem? Passaram bem a semana? Amém. A paz do Senhor Jesus, Diácono Diego, a paz do Senhor Jesus, irmão Manuel. Meu irmão, pela graça de Deus, estamos aqui, passamos a semana bem, trabalho, saúde e nosso Senhor Jesus Cristo tem nos dado força para estar aqui. E o Senhor também? Bem demais, graças a Deus. Diácono Diego? Amém, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, Diácono Fábio, irmão Manuel, nossos queridos ouvintes, professores, superintendentes. Também transmitir a paz do Senhor Jesus ao nosso pastor, Wilton Padilha, que tem dado o apoio necessário para nossas escolas bíblicas. Feliz por estar aqui mais uma vez. Isso tudo prova que Deus tem cuidado de cada um de nós. Por isso estamos aqui. Amém. 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 Na lição de hoje nós temos o texto que fala, lição de número 6, para 8 de fevereiro de 2026. Traz o texto, o Filho como o Verbo de Deus, mas como todo MesaCast, nós trazemos um comentário da lição anterior e um problema da lição anterior para a lição atual. E aí eu vou levantar mais uma vez essa questão, uma questão que provavelmente deve ter surgido aí nas EBDs da vida. Eu gostaria que os irmãos comentassem. A questão é a seguinte: o Espírito Santo é esposo de Maria? Negativo. O Espírito Santo não é a esposa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pela graça de Deus, o Espírito Santo é Deus. Essa é uma crença que alguns aí fora querem acreditar, né? Só que ela não dá respaldo bíblico, né? Como a gente pode observar mesmo, nem nos livros apócrifos a gente vai ter algo que afirme essa ideia do Espírito Santo como esposo. Inclusive até os documentos doutrinários de quem diz isso não tem afirmação acerca disso. Não há provas, né? E o Espírito Santo, ele não teve uma relação carnal. A relação do Espírito Santo ali foi apenas milagrosa, foi um milagre, né? O Espírito Santo, o texto é muito claro em dizer que o Espírito Santo, a sombra, né? A sombra desceria e a virtude do Altíssimo, né? Envolveria Maria ali e o milagre aconteceria. Então, a forma que Maria concebeu foi uma forma miraculosa. Então, não há justificativa, não há base para dizermos que o Espírito Santo é esposo de Maria. É aquela velha máxima do ser humano querer trazer para aquilo que é divino, humano, né? Aí Jesus foi muito categórico e diz: o reino do céu nem se dá em casamento, nem se casa, nem se dá em casamento. O reino do céu não é comida nem bebida. Então, normalmente o ser humano ele quer trazer. Então, essa para mim é superada, a doutrina é superada porque ela quer trazer para aquilo que é divino a unidade humana. Então, a concepção, a crença na concepção, a concepção foi totalmente divina, como o Diego colocou bem, a sombra do Altíssimo pairá sobre ti. Então, de qualquer forma, a Trindade estava presente ali, né? Isso é a manifestação Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? amém. Vamos para a lição de hoje. Nós estamos tentando o máximo possível resumir não, como é? Redimir o tempo. Mas não sai. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e todos os dias, durante a semana, nós estamos com o nosso devocional diário e essa semana foi bom, não foi? Benção. Essa semana foi bom. Aí a minha esposa disse assim: você está fazendo um padrão nesse devocional diário? Aí eu disse: como assim um padrão? Ela disse: na segunda-feira você está dentro do carro de óculos e na quinta-feira você está dentro de um lugar diferente. Ah, glória a Deus! Então segue o padrão aí. Os locais são aleatórios, na verdade. Muito bom. Deus é bom E assim, em todo tempo. glória a Eu vou Deus. ler o texto áureo e a verdade prática e em seguida nós fazemos aquela oração e
e vamos ler a leitura bíblica em classe e citar os hinos que são sugeridos para essa semana. O tema da lição de hoje é o Filho como verbo de Deus. O texto áureo diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, verso 14. A verdade prática diz: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, Glória a Deus. manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Diácono Diego, nos apresente a oração em nome de Jesus. Amém, oremos. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor Jesus, nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, pela oportunidade, Senhor Jesus, de estarmos estudando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Teu Espírito Santo seja o professor por excelência, assim como tem sido, abrindo as nossas mentes, nossos corações para o aprendizado da Tua Palavra. Que esse programa alcance, Senhor Jesus, as vidas, que abençoe através do ensino da Tua Palavra. Desde já nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. 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 Que lição maravilhosa essa semana, né? Amém, verdade, meu irmão. Mais uma vez, uma lição que, pela inspiração do Espírito Santo, o pastor Douglas Batista, eu chamo ele de Douglas Batista, mas é Douglas Batista, nos trouxe e esse devocional diário é maravilhoso também. Vai ser maravilhoso. Eu convido a você que está todos os dias, de segunda a sábado, assistindo o nosso devocional. Diácono Fábio, vamos de leitura bíblica? Vamos sim, meu irmão. Eu quero convidar os irmãos para que em suas lições está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5 ao 14. 5 e 14. 1, 2, 3, 4, 5 e 14. Então, eu gostaria de fazer uma leitura e vamos fazer aqui uma responsiva. Eu faço um e os irmãos fazem a outra, tá bom? Vamos lá em nome de Jesus. Versículo 1. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2. Os irmãos. Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. De introdução, o que é que temos? Amados, Sugeridos, né? Tem os hinos sugeridos. Verdade. Isso é bom demais. Hino número 20, 175 e 182 da nossa harpa cristã. Amém. Meus amados, Você que é professor, você que é superintendente, por favor, louve os hinos sugeridos, para que possa trazer uma sinergia para a aula. verdade. Há uma necessidade de trazermos essa sinergia para dentro da aula. Diácono Fábio, introdução. Amém. Meus amados e queridos irmãos, nessa lição de hoje nós vamos estudar Jesus Cristo como Verbo eterno de Deus, plenamente divino, Criador, revelador do Pai, com base no prólogo do Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 18, veremos que Ele é Deus desde a eternidade. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A agente da criação, fonte de luz aos homens, e destacaremos também a encarnação do Verbo como a suprema revelação de Deus. Interessante que o nosso comentarista, nosso pastor Douglas Batista, ele traz no seu livro A Santíssima Trindade, na página 66, ele diz o seguinte:
Neste capítulo veremos que a revelação marca o clímax na encarnação do Verbo. Nesse ato, o Deus invisível se torna visível. Ou seja, desde a queda do homem, a promessa de vir o Redentor da humanidade, Deus era invisível. O homem não tinha acesso de jeito a Deus. Viu Deus através de nuvem, de revelações, teofanias, mas em Cristo Jesus, Deus é revelado ao homem e encarnado à humanidade. Diácono Diego. Também, ainda de maneira introdutória, né, a gente percebe que João, ao iniciar o seu evangelho, ele vai apresentar Jesus não apenas no seu ministério terreno, né, como faz Mateus. Mateus vai apresentar ali a toda a linhagem, né, de Cristo, Lucas também. Marcos vai apresentar, até Marcos vai usar a palavra no princípio. Só que o princípio de Marcos é a partir do ministério de Jesus. A partir do início do ministério, princípio do ministério. E João, de maneira categórica, vai apresentar no princípio da criação. Então ele vai apresentar Jesus como o Deus que já existia desde o princípio da criação. Antes de todas as coisas, ele já era. Então João, né, vai apresentar Jesus desde o seu princípio. Ainda de maneira introdutória, irmão Manuel, eu gostaria de apresentar... Pegando aqui a lição para colocar na tela pra gente. Eu só gostaria de apresentar, né, de maneira para os superintendentes e professores, como um subsídio, né, da lei do diácono Fábio, também com o seu. Eu estou nessa tela aqui, ó. E nós não combinamos, hein? Isso. O verbo se fez carne. Esse foi o tema do segundo trimestre de 2025. Né? Aleluia. O trimestre foi muito recente, mas os professores podem ir lá e conferir. Tem um ótimo subsídio para essa lição de número 6, né? Uma obra do pastor Elianai Cabral. Também vai ajudar muito os professores para a aula dessa lição. Elianai Cabral, perfeito. Amém? Amém, meu irmão. Bom, nós temos de tópicos aqui. O primeiro tópico, o Verbo como Deus eterno. O segundo tópico, o Verbo como Criador. E o terceiro tópico, o Verbo como revelação do Pai. No primeiro tópico, nós temos o Verbo como Deus eterno. E tem os seguintes pontos: o Verbo pré-existente. O segundo ponto, o Verbo como pessoa distinta. E o terceiro ponto, o Verbo é da mesma essência do Pai. E o que é que nós temos de comentário acerca de o Verbo como Deus eterno? Amém. O verbo já era, o verbo colocado como uma palavra, ele já, como foi revelado, é colocado como um prólogo. Os 18 primeiros versículos do capítulo 1 de João é colocado como um prólogo sobre exatamente, até que o nosso escritor ele coloca como um hino do Logos, ou seja, o verbo, a palavra, né? Na abertura, o princípio era o verbo, ou seja, no princípio, como os gregos, como foi falado, os gregos não tinham entendimento, como pode se revelar? Até mesmo Nicodemos, ele diz, como é que pode um homem velho nascer e não entrar no ventre da sua mãe? Aí o nosso escritor coloca, as palavras no princípio lembram o texto introdutório da Bíblia de João, no princípio era a palavra, né? Aí claramente ensinam que o verbo sempre existiu, ou seja, Jesus é colocado como um verbo, como uma palavra. Sempre existiu. Essa maneira de referir-se ao atributo da eternidade. Então, essa aula de hoje nós estamos fazendo, professores, estamos estudando exatamente sobre cristologia. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade, que só Deus possui. Então, se Deus ele é eterno, então João traz para nós exatamente como mostrando para a humanidade que Jesus também é eterno. Então, no princípio, ou seja, desde a eternidade, ele já existia. E a expressão verbo, que vem do grego logos, designa Deus, referindo-se à divindade do Filho.
Enquanto os gregos pensavam no princípio impessoal, os agnósticos num ser intermediário, João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno. Bem interessante que os gregos eles dividem, mas aí João apresenta, olha, aqui está o Deus, que desde a eternidade, que é eterno, o Deus eterno está aqui entre nós. João apresenta o Logos como o próprio Deus, Jesus Cristo, o Filho unigênito. Veja só, colocações importantíssimas. Então eu quero voltar para os irmãos para nós lermos exatamente isso. E ele no princípio era o Verbo estava com Deus, ou seja, lá em Bereshit, lá em Gênesis, no princípio era o Verbo, Jesus já estava com Deus, e ele estava com Deus e era Deus. Ele já era, ele não é, ele já era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas, ele está apontando para Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém. Nesse primeiro ponto, né, o verbo pré-existente, né? Baseado, é sempre importante o professor lembrar de um detalhe, irmão Manuel, diácono Fábio. Amém. Primeiro porque nessa lição, né, aqueles alunos mais curiosos vão ver na internet muitos questionamentos, muitas polêmicas. Perfeito, perfeito. Mas o aluno, ele está ali para isso. Mas ao professor cabe um exame mais cuidadoso, principalmente do ponto de vista do nosso comentarista, que é o ponto de vista da nossa igreja. Então, para o professor é importante lembrar, a palavra-chave, né, é verbo, Sim. logos, que significa palavra. Nós vamos partir desse ponto aí. Aí no primeiro subtópico, nós estamos estudando sobre a pré-existência. Veja que o comentarista ele vai falar, né, justamente, né, baseado no texto de João, do capítulo 1, verso 1 ao 18, né? Essa é a base que vai compreender essa lição, mostrando que esse Jesus que João está apresentando, ele já existia antes da existência de todas as coisas. Aleluia. Olha que coisa interessante. Então o professor ele tem que se apegar a esse ponto. Não, olhando para isso, irmão Manuel, diácono Fábio, não existe polêmica nenhuma aqui. Certo. Não há por que polemizar. O comentarista está mostrando, né, para nós, baseado aí no Evangelho de João, que esse Jesus apresentado por João, ele é pré-existente, ou seja, ele é antes da existência. Jesus já existia. Esse é o foco do ponto 1 dessa lição. Continuando, o que eu acho engraçado é assim, que as pessoas querem limitar Deus simplesmente ao tempo, né? Só que quando Jesus, ele já é, como o diácono Diego já falou, ele é pré-existente, ou seja, ele existe eternamente, de eternidade em eternidade. O comentarista da nossa lição, quando ele fala na questão do Logos, que o senhor falou, e aí eu vou marcar aqui, ó, a expressão é o verbo, é o Logos. Designa Deus, referindo-se à divindade do Filho. Então há, sim, essa necessidade do professor, e aí o professor tem que ter a temperança de não deixar polemizar um tema que não tem polêmica. Sim. E no final disso, se eu puder também frisar ali, antes disso aí, antes de tudo que existe, o verbo já existia. Aleluia. Jesus não começou a existir em Belém, Sim. pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio. Então, entendendo esse princípio aí, não existe polêmica. O que o comentarista está mostrando para nós é que Jesus não passou a existir quando nasceu em Belém, mas que ele já existia antes de todas as coisas. Diácono Fábio? E o que eu gostaria de colocarmos aqui, no que cremos, né, na nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, Perfeito. número 3, ele diz o seguinte:
no Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção do seu nascimento virginal e na sua morte vicária expiatória e na sua ressurreição corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Eu gostaria só voltar também, olha só, enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os agnósticos num ser intermediário, João vem e apresenta a palavra. Aleluia. Logos como o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Eu acho muito interessante, né? Que quando João está apresentando, né, Jesus como a palavra, até o comentarista cita aqui, ó, assim como as palavras de uma pessoa revelam o seu coração e sua mente, Cristo como verbo, isto é, a palavra, revela o coração e a mente de Deus. Coisa maravilhosa. Aleluia. Que coisa maravilhosa. E assim, o nosso pastor, e aí eu vou voltar na tela cheia aqui. Sim, muito bem. Vou voltar na tela cheia. Vamos lá de tela cheia. Só para apresentar mais uma vez o livro do nosso pastor, o Deus Trino e seus atributos. É um livro de cabeceira para esse trimestre, importantíssimo. E ontem tivemos a oportunidade de recebê-lo lá no bairro Brasília. Nós estamos gravando a aula, ela está sendo publicada aqui na segunda-feira. Na sexta-feira. Aniversário dele, tivemos a oportunidade de recebê-lo na sexta-feira. E quando ele fez a promoção do livro lá no altar. Ele foi explicar para que era o livro. Se vocês ouvissem ele falando sobre esse livro, não sei se ele já falou na congregação de vocês. Já. Mas aqui é teoria pura. Verdade. Ele explicou e ele comentou um texto que eu vou comentar aqui agora. Olha que legal. O Deus, o Filho. Está lá, o ponto 4 do capítulo 2. Na página 75. Diz assim: das três pessoas da Trindade, a única revelada corporalmente aos homens foi a segunda. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E por incrível que pareça, é sobre a pessoa de Cristo que por séculos seguidos tem surgido as mais diferentes discussões. E ele cita o texto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tem discussão. E colocando o Gênesis, o Gênesis começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então a terra havia frio, que não havia calor, não havia luz. Sim. E Deus disse: haja luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E a tarde e a manhã do primeiro dia. Aleluia. Ainda temos aqui o ponto: o Verbo é da mesma essência do Pai. Amém. O verbo como pessoa distinta, né? Mas essa pessoa distinta a gente já fechamos com o João 1, né? É só que ele coloca, né? Porque é muito redundante nessa questão. E ele faz uma colocação que ele chama o nosso escritor, da nossa lição, que ele fala o prosteon, que é com Deus. E como comunicar relacionamento face a face, ou seja, a comunicação pessoal e eterna entre o Verbo, Filho Aleluia. E Deus. Indica a distinção de pessoas dentro de humanidade. Olha só que coisa, que colocação importantíssima. Indica distinção, quer dizer, essa palavra prosteon, com Deus, ou seja, o verbo, quando ele coloca no João 1, ele coloca o verbo estava com Deus, ou seja, é o prosteon, com Deus, comunica o relacionamento face a face, ou seja, comunicação pessoal e eterna entre o Verbo, Filho e Deus. Indica a distinção de pessoas. Então, o
próprio João está demonstrando a Trindade aqui, dentro da unidade da Trindade. Como está em Deuteronômio 6 e 4, ouve, pois, a Israel, e 1 de João 5 e 7. Falando sobre o Verbo, a mesma essência do Pai, ainda no versículo de abertura, João revela: o Verbo era Deus. Olha que colocação interessante. O Verbo era Deus. Podia o grego ou qualquer pessoa colocar, não, quem é este? Exatamente essa colocação. O Verbo, ele era Deus. Na parte C. Aqui, a palavra grega Deus é Theos, aparece sem um artigo definido. Olha só, sem o artigo O. O fato é que, gerado questões exegéticas, porém a estrutura grega, a ausência do artigo, não implica na indefinição ou inferioridade. Essa construção enfatiza a qualidade ou natureza do sujeito. A omissão do artigo não significa um Deus, porque tem uma igreja, tem uma religião que diz no princípio era o Verbo e o Verbo era um Deus. Não, quer dizer, aí nós estamos reafirmando que mesmo a falta desse artigo não quer dizer que seja um Deus menor com letra minúscula, ou seja, um Deus que havia, não, um Deus como os deuses dos panteões gregos, não é isso que está querendo dizer, quer dizer que é o próprio Deus. Sustentam traduções heréticas, mas como indicativo da natureza do Verbo, esclarece que o Verbo compartilha da mesma essência divina, de modo o Verbo é como o Pai eterno, Criador. Portanto, a expressão o Verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai. Isso é Deus. Isso, olha só que nosso escritor ele não diz isso, porque poderia isso, ele poderia dizer distante, né? Mas está dizendo isso, ele está apontando para o texto. Deus em sua totalidade. Aleluia. Aleluia. Esse ponto fecha, né? Eu acho interessante, irmão Manuel. Aqui o Verbo era Deus. Isso não significa que ele deixou de ser Deus. Né? Ele continuou sendo Deus. Né? E como o comentarista mesmo afirma, ele está remetendo ao princípio de tudo, ele mostrou que lá no princípio de tudo ele já era Deus. E aí volta um ponto da aula anterior, né? Que fala sobre, do grego, homousios. Homousios. Da mesma natureza. Não tem problema. Ele era Deus, mostra que ele é da mesma substância. Do mesmo substância. Ele nunca deixou de ser Deus. Nunca deixou. Ele encarnou, mas ele continuou sendo Deus. Aleluia. Trazendo de um modo particular, que amor, assim, é um amor, meu irmão, que não tem... O Deus se revela e diz, ó, você pecou, você está distante de mim, você não tem direito, mas eu vou fazer carne, vou habitar entre vocês, vocês vão ver minha glória, vão ver minha companhia, vão estar comigo, eu vou para o Pai, mas vou deixar o Consolador para que no futuro, onde eu estiver, vocês estejam juntos. O presbítero Natanael, ele está com uma turma às quintas-feiras, para quem não pode ir na EBD no domingo. Ele está com umas turmas às quintas-feiras, e nessa última quinta-feira ele teve uma aula lá, e tem ensaio das irmãs, eu deixei minha esposa e aproveitei e fui assistir a aula com o presbítero Natanael, que é a aula 5, né? Reposição. Aí quando eu estou lá assistindo a aula, ele citou um exemplo, ele disse, rapaz, eu vi na internet um exemplo que me chamou muita atenção. Ele disse, comparando o processo de redenção da humanidade com um jogo. Então, o que é que acontece? Deus é aquele que programou e criou o jogo, criou um manual de regras para jogar esse jogo, e não contente, desceu para jogar junto com a gente e explicar como será esse jogo. É verdade. Porque... uma linguagem jovem, né? Como tecnológica. Como a gente falou algumas lições atrás, que os 613 mandamentos a gente não conseguiríamos nunca, de forma alguma. Mas Jesus nos mostrou que nele nós temos vida eterna. Como diz o nosso pastor Tassos, Jesus é a chave hermenêutica
Eu acho interessante, para pularmos para o outro tópico, irmão Manuel. Sim. O ponto 2, ele é fundamental para o professor, porque ele refuta uma teoria que foi fundamentada pelo modalismo, né, que é aquela teoria de que Deus, né, ele, como é que se diz? Ele se revelou no Antigo Testamento como Pai. Esse mesmo Deus, no Novo Testamento, se revela como Filho, e esse mesmo Deus se revela também como Espírito, dependendo de cada ocasião. A situação, né? Essa é uma teoria, né, uma crença modalista, né, que foi criada por Sabélio lá no século III. A saber. Onde o comentarista, muito feliz aqui, coloca um texto que refuta exatamente isso, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, né? Ou seja, Perfeito. o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. 3 pessoas diferentes, né? Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Segundo tópico fala o verbo como criador. E aqui nesse ponto eu vou apresentar. Se vocês ainda não deram glória ainda nesse episódio, vocês vão sentir a presença de Deus Amém. daqui a pouco. Eu tenho uma novidade aqui para vocês. Glória a Se Deus. você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, compartilha, deixe o seu like, porque nos ajuda muito, em nome de Jesus. O segundo ponto diz o verbo como criador. E tópico, né? Os pontos que ele traz são o agente da criação, porque disse João lá que sem ele nada teria sido feito. Sim, A exatamente. fonte da vida, a luz dos homens. Diácono Diego. Amém. Esse ponto, esse agente da criação aqui, ele é muito importante, porque, Aleluia. na verdade, nós não temos, né, uma forma visível de identificar a Trindade na criação. Visivelmente nós não temos, porque ali na criação nós temos a voz de Deus, o agir, quando Deus falava, as coisas aconteciam. Mas à luz da Bíblia nós podemos identificar, e o comentarista muito feliz vai nos ajudar muito nisso aqui, né, a doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Glória a Ele Jesus. vai dar os textos de referência, né? E nós vamos perceber que Jesus está presente exatamente lá no haja, agindo, Deus. né? Quando Deus falava, Glória a Deus. a gente percebe Deus agindo para criar todas as coisas, a palavra, né? O agir. Ou seja, Deus está ali ordenando, orquestrando e Jesus executando, né? Junto com o Espírito Santo dando vida a todas as coisas. Então é maravilhoso quando a gente olha para Jesus como o agente. Glória a Jesus. Ele agindo, olha, lá no princípio, aquele Jesus que sofreu, que carregou aquela cruz pesada. O Jesus do Isaías 53. Exatamente. Aleluia. Ele teve o seu corpo castigado. Esse Jesus, esse mesmo Jesus, Glória a Deus. foi o agente criador de todas as coisas. Pensadíssimo, irmão. É algo extraordinário. Imagine você o que ele poderia ter feito na cruz do Calvário, mas ele se submeteu e veio aqui morrer por nós. E aí, em cima da surpresa, para que vocês possam ter uma ideia, a agente da criação foi lançado em 2022 um satélite que é mais do que o Hubble, é o James Webb, e ele capturou constelações de 11 milhões de anos. Olha que coisa mais linda isso aqui. Isso aí é o haja-luz. Aleluia. Olha para isso. E a ciência agora se rendeu totalmente a saber que não existiu o Big Bang da forma que se prega nas escolas. Olha que coisa mais linda isso aqui. Isso aqui é o que está escrito em Gênesis. Haja luz. E a luz que houve não foi a luz do dia, do sol, porque depois ele criou o sol. E olha que coisa mais linda isso aqui. Isso aí revela a soberania e o poder desse Deus Trino que João
inspirado por Deus, no capítulo 1 e no verbo 1 ele disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando eu vi isso aqui, sinceramente, eu parei, olha que coisa maravilhosa é isso aqui. Olha para isso. E corroborando com o pensamento do Senhor, vejamos, cada ponto de luz existe calor. Sim. E se nós colocarmos, não havia o sol. Não havia o sol. Nada, não havia as estrelas, não havia constelações. Aí Deus vem, haja energia, haja calor, haja luz. Esse é o agente da criação. E sabe o que é engraçado? E eu digo sempre, que eu me constranjo todas as vezes. Deus, aleluia. Aleluia. Do momento da impetração da bênção apostólica. Porque muitas das vezes a gente passa por lutas, por tribulações. A lição é a Santíssima Trindade, é trazendo a Santíssima Trindade. Mas nos constrange todos os dias. Porque a impetração da bênção apostólica diz assim, como é que diz? O grande amor de Deus. Não, mas antes o pastor fala o que pra gente? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E a igreja responde o quê? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ó, é isso aí. Todas as vezes que está impetrando a bênção apostólica, eu digo assim, meu Deus, e os meus problemas eu estou achando que é alguma coisa. E corroborando com esse pensamento do Senhor, certo dia, falando desse assunto, eu exatamente estava num momento de dificuldade. E eu indo trabalhar, e eu olhando, e onde eu vou trabalhar é montanhoso o lugar. E eu virando assim, daqui a pouco eu olhei para aquela montanha, no momento de dificuldade da minha vida, e veio para mim justamente o salmo. Quando eu levantei os olhos para cima, aí eu lembrei do salmo e lembrei da bênção apostólica também. Eleva os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Aleluia. Socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Interessante que no primeiro episódio de João, no capítulo 1, versículo 1, e era desde o princípio, olha só, a palavra da vida, e era desde o princípio que ouvimos e vimos que os nossos olhos que temos contemplado, nossas mãos tocado, isso proclamamos a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Olha o apóstolo João dizendo, testificamos dela e anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aleluia. E vimos e ouvimos, e isso anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é esta, com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo, exatamente o que o que nós estamos sentindo aqui, se cumpra. Aí ele coloca aqui, esta é a mensagem que ouvimos e anunciamos. E que Deus é a luz, olha só, que Deus é a luz, Deus é calor, Deus é energia, e não há nele treva alguma. E se dissermos que temos comunhão com eles, e andamos em trevas, mentimos, e não temos praticado a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, e se temos comunhão uns com os outros, que nós estamos sentindo nesta hora, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria também, irmão, pode corroborar aí com esse texto que o comentarista deixa aqui para nós, Colossenses 1, 16 e 17, que reforça essa ideia de Cristo como agente, né, da criação, certo, como arquiteto. Colossenses 1, 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas, criados nos céus e na terra, né? Justamente a imagem que nós vimos aí. Aleluia. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Eu creio. Todas as coisas subsistem por ele, ou seja, antes da criação do universo, glória a Deus, antes da criação do nosso planeta, antes da criação dos anjos, antes da criação do
do próprio Satanás, né, porque ele é criatura, Jesus já existia, porque ele é o Criador. Oh, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! O verbo como criador. Esse é um tópico que, sinceramente, nos revela a soberania de Deus. E ele coloca aqui o verbo criador, ele coloca 3 subtópicos. Agente da criação, a fonte da vida e a luz dos homens. Aí o nosso amado, querido apóstolo João nos deixa. Ele é o agente da criação porque é a fonte da vida. É a fonte da vida, é a luz dos homens. Louvado seja o nome de Jesus. Interessante que ele coloca aqui, só dá um pulinho, mas a gente pode voltar depois. A metáfora luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há treva alguma. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. Então, o que Jesus coloca? Sede luz do mundo. Então, para eu ser neste mundo de trevas, sem calor, sem energia, eu sou diferente. Eu tenho que fazer diferença nesse mundo corrompido. Aleluia. Por isso que ele coloca o sol para dar e a luz para dar calor. Porque ele é luz. Glória seja o nome do Senhor. Fechamos o segundo tópico, já falando de luz também aí, ó. A luz dos homens. Coisa maravilhosa é servir a Deus. É maravilhoso. Se você não aceitou Jesus, eu te convido nessa hora. Você talvez entrar nesse vídeo, o Espírito Santo nos impulsiona a dizer. Se você não aceitou Jesus, nesse momento, aceite Jesus como seu Salvador. Ele é luz para a sua vida e luz para os seus caminhos. Aleluia! Vamos para o terceiro tópico. Amém. Nós estamos conseguindo remir o tempo, hein? Ô, glória. Parece que nós estamos aprendendo. Glória a Deus. O terceiro tópico diz o seguinte: o verbo como revelação do Pai. Diácono Fábio? Amém. A encarnação do verbo, Diácono Diego e também meu irmão Manuel, essa verdade afirma que a vida eterna e imutável que está no Pai está igualmente no Filho. João também apresenta o verbo como o supremo meio de autorrevelação do Pai. Interessante que Jesus, escrevendo no Evangelho de João, capítulo 17, ele traz essa afirmação importantíssima. Aí ele vem no capítulo 17, ele chega e diz assim para a sua oração sacerdotal: e esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem a enviaste. Aleluia. Ele continua: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti, mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu vou ler novamente, porque esse versículo é lindo demais. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti, mesmo com aquela glória lá do Bará, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Diácono Diego. Também esse ponto 1 aqui, né, que vai enfatizar acerca da encarnação do verbo, né? Ou seja, a palavra, quando alguém fala, né, a palavra ela sai como um som. Sim. A gente ouve, mas a gente não vê. Aqui é onde está o grande mistério. Perfeito. A palavra aqui, quando ela é encarnada, ela se torna visível. Aleluia. Eu acho lindo que o comentarista ele vai fazer uma comparação, vai traçar um contraste aqui entre o tabernáculo, né, onde Deus habitava, onde simbolizava a habitação de Deus ou a presença de Deus no meio do povo, e também a Arca da Aliança. A Arca da Aliança no Velho Testamento, ela simbolizava a presença de Deus entre os homens, ou que a presença de Deus habitava. Mas a Arca da Aliança, eu acho interessante, irmão Manuel, que ela era apenas um símbolo da presença de Deus. Sim.
Mas aí vem Jesus. Aleluia. Jesus, ele não vem como símbolo. Ele vem como a presença literal de Deus, Glória a Deus. habitando entre nós. Jesus, ele veio para revelar Deus de todas as formas. Então, a Arca da Aliança era um símbolo da presença. Jesus vem como a presença de Deus habitando entre nós. Esse, para muitos, né, foi o maior milagre realizado por Jesus. Fazer com que a presença de Deus habitasse em carne humana. A Bíblia diz que a gente não consegue, se a gente vê Deus, a nossa carne não suporta. A gente explodiria, tanto é que o próprio Deus vai afirmar isso para Moisés. Moisés, Vou passar de vou costa. passar de rapidinho para você ver só. Botar a mão, depois filho, só para você ver. E o que é que aconteceu com Moisés? Mesmo aquela pontinha, aquele pedacinho, né? Moisés passou dias com aquele brilho, né, da glória que ele viu ali. Aleluia. Aí imagina o milagre, né? Deus habitando numa casa e habitando entre nós, tocando nas pessoas, as pessoas abraçando Jesus ali, o próprio Deus ali, a presença de Deus. Esse, para muitos, né, e para mim também, foi o maior milagre que a humanidade testemunhou. Deus habitando entre nós e a gente tocando nele. E Que coisa mais O véu que colocava no rosto de Moisés, aquele sinal para que não visse a glória de Deus. A glória de Deus habitou o termo, como é que coloca aqui? Eknosen, que habitou significa literalmente armou tenda em sua linguagem, alusão ao tabernáculo. Agora, ele não habitou mais. Hoje ele mora dentro de mim, dentro de você, dentro do senhor, irmão Diego, dentro do senhor, irmão Manuel. Então ele estava no templo, hoje ele habita dentro de nós. O Verbo se fez carne e habitou, ele está entre nós. E assim, eu posso fazer mais uma colocação? Ele revela a união hipostática das duas naturezas, do Filho, divina e humana. Sim. Ele é o Emanuel. Glória a Deus. Deus conosco. Plena revelação do Pai. Como Hebreus diz, como Deus havia se revelado de muitas formas, hoje se manifesta através do Filho. É maravilhoso pensarmos na revelação, no modo como Jesus revela o Deus invisível. Né? Porque na antiga aliança, o Deus, né, esse Deus, Sim. ele era algo inacessível. É tanto que ele só se permite ser chamado de Pai quando Jesus explica para os apóstolos como deve orar. Porque até então ele não se permitia ser chamado de Pai. Esse Deus era tão inacessível que somente o sacerdote, uma vez por ano, era que tinha a permissão divina de adentrar o local santo dos santos, né, até a presença, né, a arca ali que simbolizava a presença, Sim. né, para ministrar diante de Deus, uma vez por ano. Mas o povo ficava de fora. Dessa glória maravilhosa. Né? Aí vem Jesus, é por isso que o comentarista cita aqui no ponto 3, né, que Jesus, olha, no entanto, o Verbo o revelou de forma plena e perfeita. O que é que acontece quando Jesus morre na cruz do Calvário? O véu que fazia separação entre o povo e o local santo dos santos, né? Ou seja, a presença literal de Deus, foi rasgado ao meio, de alto. E aí é importante dizer que é o véu do templo, não do templo. O véu Do templo, que era aquela cortina que separava o santo do santíssimo, né? Exatamente. Então aí Jesus revela, né? Revela Deus. Aleluia. Jesus vem para revelar o Deus visível. Por isso que ele diz, né? Quem olha para quem me vê, vê o Pai. Porque o próprio Jesus está revelando o Deus visível. O Deus que era inacessível, né, da antiga aliança, Sim. agora está acessível a cada um de nós através da pessoa e da revelação de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. E os gregos eles fazem a denotação de doxa, né, como glória, e é o mesmo conceito da Shekinah. Né?
que a presença gloriosa de Deus, como está em Êxodo, capítulo 40, versículo 34, versículo, porém, a glória da antiga aliança se manifestava parcialmente. Verdade. Então, isso que nós estamos sentindo aqui nesse momento, Aleluia. que é a presença de Deus, ela parcialmente. Em Cristo, ela se mostra plenamente. A frase cheia de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória, diferente da lei dada por Moisés. Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. Interessante que o apóstolo é colocado a verdade, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aí o nosso comentarista coloca, ele é a plenitude da graça de Deus, uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, quem quiser, venha beber dessa água. E o que é engraçado na história toda eu não sei, eu sou crente desde que nasci, né? Só não nasci na igreja porque não tinha culto no dia, mas o que é engraçado? Por muito tempo a gente ouve falar, vocês já ouviram a palavra aramaico? Abracadabra? O conceito do pessoal da magia, né? Abracadabra. Já tem. O cara tá fazendo mágica, abracadabra, né? Mas é uma palavra aramaica. E minha mãe sempre dizia assim, você invocando o diabo, tal, não sei o quê. E a palavra aramaica não quer dizer nada mais do que eu crio conforme eu falo. O abracadabra significa isso. E sabe o que é engraçado? O texto que está em João nos mostra que tudo foi feito. Porque quando João diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o que é que ele ainda diz? Que o verbo estava com Deus, tudo que foi feito. Vou ler o texto para ficar bonito, senão vai ficar um negócio feio. E existe uma palavra aramaica que todo mundo toma um sentido diferente. Versículo 3. Versículo 3 do Evangelho, segundo escreveu o João Evangelista. Daí que a minha Bíblia parece que não tem não, verso 3. Só tem 3. Diz assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. E qual é a palavra-chave da lição de hoje? O verbo. Abracadabra. Não é engraçado isso? E a gente, por falta de conhecimento, muitas das vezes, pega uma palavra dessa e demoniza. Eu levo para um ponto, Manuel, nesse sentido, fazendo um parênteses nessa palavra, depende daquilo que é utilizado. Sim. Né? Sim. Então, se ela for utilizada, a fonte, a mensagem que ela está sendo levada, então, para que ela está sendo utilizada? Então, é essa colocação. Talvez a mãe do senhor e a minha mãe também. Sua mãe também fazia? Também. E assim, como ela é utilizada pela magia, e é utilizada como um portal, né? Para algumas coisas. Para fazer surgir coisas. Então, foi utilizado como uma palavra negativa. Porque, na verdade, essas pessoas elas se apossaram de algo que é nosso. Sim. De algo que, por exemplo, o arco, né? Sim. O arco-íris, hoje em dia é símbolo de outras coisas aí fora, mas o arco é símbolo da aliança que Deus fez com a humanidade, né? É algo nosso, é algo bíblico, né? Mas, né, caminhando para a conclusão, sim, Manuel, perfeito. A gente fechar com chave de ouro, né, que a conclusão vai nos mostrar que a encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina, é importante a gente frisar isso, é essencial da fé, não é apenas uma doutrina essencial da fé, mas também um chamado, olha que coisa maravilhosa, a adoração e proclamação daquele que o Senhor Jesus
daquele que é a imagem visível do Deus invisível. Ou seja, é um chamado para a gente proclamar esse Jesus, Sim. né, que é a forma visível do Deus invisível. Né? E como ponto central da nossa missão, que nós estamos estudando sobre o Filho como o Verbo de Deus, mostrando que esse Verbo já existia antes de todas as coisas, eu queria deixar um versículo com os irmãos, Amém. compartilhar lá em Apocalipse, né? Apocalipse, capítulo 1, e o verso 8, tem um versículo muito conhecido, né? Que ele é a base, irmão Manuel, para que ninguém entre em polêmica. Sim. Quando a gente lê esse versículo aqui, Encerrou tudo. não precisa polêmica, não precisa polemizar, mas isso, aquilo, concílio de 1000 depois de Cristo, e não sei o quê. Nada, irmão. A Bíblia é muito simples e ela se auto-revela. Verdade. Leu a Bíblia, ela vai se revelar. Mas olha que coisa maravilhosa. Né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, o próprio Jesus falando em Apocalipse, dizendo que é o Alfa e o Ômega, ou seja, o princípio e o fim de todas as coisas. Diante de um texto desse, não existe polêmica. Não existe, não há por que especular, não há por que querer explicar ou querer colocar na cabeça de alguém, não. Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas. E ele pega já me corroborando com a fala do senhor, ele pega aqui as duas letras do alfabeto grego, que é o alfa, e a última letra, o ômega, diz, ó, ele começa e termina. Depois dele, nada que se fez será. Ele é, ele está, ele é o Deus, ele é o Senhor, ele se fez carne, habitou entre nós, vimos sua glória como a glória do unigênito. Aleluia! Eu queria frisar isso aqui para os professores, Por favor. e para os superintendentes. Eita. A importância, meus irmãos, de comungarmos, né, do mesmo pensamento e da mesma fé. Aqui ninguém vai querer proibir um professor, um aluno, de ver a fonte que ele quiser ver. Sim. Mas eu aconselho, meus irmãos, procurem fontes que comunguem da nossa fé. Procurem escritores ou comentaristas que comunguem da nossa fé. Por quê? Quando a gente parte para outras pessoas, nada contra eles, Deus abençoe a vida deles, mas a gente pode ficar embriagado. Sim. A pessoa que ouve muitas coisas, de uma coisa, de outra, de um, ouve de outro. Se não tiver maturidade para isso, é vai melhor se ficar embriagar. quieto. Então o segredo é, vamos ouvir os nossos, nós temos pastores excelentes, ótimos comentaristas. Verdade. Então procurem fontes que comunguem da nossa fé. Aleluia. E exatamente isso. E texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, antes de cometer uma heresia, leia o texto, veja o contexto, veja o que está falando, para que você não pregue, para que você não ensine heresia. E daqui você adquira o livro do pastor Douglas Batista, adquira a nossa declaração de fé e o livro do nosso pastor Wilton Padilha. Viu? Então, tem aí uma Bíblia. Subsídio aqui. E nosso irmão Diego também trouxe semana passada, hoje ele não trouxe, mas trouxe O devocional. o devocional. Aí. Eu tinha um devocional também. Teologia sistemática, Sim. Norton. Quer dizer, Mas o diácono Fábio tem muita intimidade com ele, chama ele de Norton já. Para outro nível. Eu vou morar no mesmo lugar que Como ele. é o nome completo dele aí, diácono? Rapaz. Olha, eu vou morar no mesmo lugar dele. Ô, glória. Concluímos mais uma lição. Coisa maravilhosa, né? Satisfação. Eu mesmo, Obrigado, quando eu vi as fotos do James Webb,
Meu amigo, eu disse, caramba, esse negócio... Porque o que é que me chamou a atenção? Vou ser bem sincero para vocês. No nosso último encontro, na aula, foi comentado acerca da luz. Sim, sim. Do haja luz, que não era a luz do sol. Sim. E eu disse, rapaz, tá, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. Vou buscar sobre isso. E fui buscar. E aí encontrei o James Webb. Aí quando eu vi as fotos, eu disse, realmente, o haja luz não era o sol. Depois eu vou pedir para o senhor ver, os demais irmãos verem. Tem um vídeo. Eu estava pesquisando para uma aula que nós estudamos no trimestre passado. Sim. Sobre a supremacia de Cristo. Da glória. Uma lição maravilhosa. Tem um vídeo que eu me emocionei. Quando a gente passou na escola bíblica, os irmãos quase que não conseguiram assistir mais a aula porque ficaram emocionados. A supremacia de Cristo. Coloca lá no YouTube. É um vídeo que acho que é 9 minutos, é 11 minutos. Vale muito a pena ver a narração com as imagens. Eu não sei nem se as imagens foram tiradas do James Webb. Mas perfeito. O vídeo é excelente. A supremacia de Cristo. Se quiser ver, está disponível no YouTube. A narração. Amém. Vou deixar o link aqui na descrição para que você já possa assistir. Assim que concluir a aula, você já possa assistir. Lembrando que nós já temos aqui tanto a declaração de fé na descrição, quanto os concílios, que foi um conselho da última aula. Coloquei os concílios para que pudessem acessar. Vou colocar também esse vídeo para que eles possam acessar e assistirmos juntos, para contribuir com o nosso conhecimento. E não adianta de nada a gente estar aqui e não ser igreja. Amém. A ideia de tudo isso aqui é Unidade. unicamente para que você possa pegar isso e levar para lá, para fora. Não é para você guardar para você. E mais uma vez, Diácono Diego, o senhor foi muito feliz na sua fala e é a verdade. Se você não tem maturidade, para beber de outras fontes, não beba. Não beba, porque corre-se um risco muito grande de você se perder no meio do caminho e perder até a salvação por conta disso. Eu conheci um rapaz por um momento, e assim, isso pode abrir parênteses, na universidade, muitos jovens, vocês falando diretamente para o jovem, talvez se perca com algumas teorias. Existem muitas teorias dentro da universidade. Sim. E a maioria das teorias querem entrar na mente do jovem e fazer com que ele diga que isso aqui é apenas fábula. Mas o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Isso aqui não é uma fábula, é a palavra de Deus revelada através do verbo divino. E eu tinha um irmão, ele era muito conhecido, eu imagino que o senhor conhece. E o jovem, ele começou a estudar, passou na universidade, pronto, estava muito feliz que passou no vestibular. Mas pelo momento ele bebeu de muitas fontes. E o secularismo e a cultura o afastou do Evangelho. Depois ele começou a criticar o Evangelho, uma coisa que talvez no século XX, nos anos 80 e 70, era onde que a teologia esfriava a crente. Sim. Por conta, não pela teologia, não pelo coisa, mas por quem está recebendo. Então, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Aleluia. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, compartilha, deixa seu like. Venha participar do nosso devocional diário em nome de Jesus. Participe, abençoado em nome de Vai Jesus. ser transformado com o devocional diário. E outra coisa, eu não aconselho ninguém a beber de outras fontes. Irmão Manuel, você bebo de várias fontes. Por quê? Porque eu entro com a ótica de aprender, não de questionar. Imagine você questionar o que já está escrito há tanto tempo dos nossos pais na fé, Daniel Berg, Gunnar Vingre, e por que não dizer um homem como Antônio Gilberto? Não tem como se questionar. Amém? Amém. Concluímos? E eu questionar tudo que chama ele bem pessoal. Também o pastor de meu amigo Norton. Eita, glória! Glória a Deus, meu irmão. Diácono Fábio, Meu santo. termina aí com a oração em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te rendemos graça, nós te agradecemos por essa oportunidade. Agradecemos por esse dia, Senhor, pelo privilégio da salvação, porque tu se revelaste a nós, e nós aqui, Senhor, tão pequenos,
seres humanos, ó Deus, cheios de pecado, na natureza pecaminosa, mas o teu sangue nos purifica, nos reúne novamente a Deus. E nesse momento, Senhor, eu quero agradecer por essa oportunidade de poder ter a oportunidade de falar de Ti. Aleluia. Ó Senhor, reconheço, Senhor, a minha limitação, reconheço, Senhor, a minha insignificância como ser humano, mas em Ti somos mais que vencedores, porque Tu nos amaste. Te louvamos, nos dê uma semana abençoada, abençoa cada irmão, a cada que irá ouvir, que irá assistir esse MesaCast. Em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Aleluia. Estaremos juntos na próxima semana, em nome de Jesus, se Ele não voltar daqui para lá. Se Ele Amém. voltar, nos encontramos no céu. Eu Amém? creio.